conheço vários caras que falam assim, não, eu não sou trader, eu vendo curso. É mesmo? Mas eu já vi vários, assim, que muita gente conhece, mas não tô aqui pra queimar ninguém. Mas eu já vi a pessoa falar assim, tipo, eu não sou trader, eu vendo curso. E o cara ganha uma grana violenta vendendo curso. Muito mais do que qualquer trader. Mas muito. Muito. Salve, salve família. Quer dizer, podcast errado. Boa tarde. Tudo bem, Fê? Fala, Vini, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Mais um episódio de Trading Talks no ar. Vamos, no nosso podcast semanal, falar com os maiores traders do Brasil. Não é verdade? Exatamente. E não poderia faltar aqui conosco hoje, quem? Caio Sasaki. Caio Sasaki. Um dos principais nomes aí do cenário. Caio Sasaki, que eu já acompanho há muito tempo. Bem-vindo. Obrigado por ter vindo, Caio. O prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Já fizemos algumas lives juntos, já, eu e o Caio. Verdade, a gente já fez live, enfim. Eu também acompanho o Caio há bastante tempo, desde antes de vir pro lado de cá, né? Pro lado institucional, quando ainda era trader de varejo, enfim. Vamos bater um papo legal com ele hoje, vamos saber que o Caio gosta, não gosta, que o Caio, como é que foi essa vida dele no mundo do trader, no mundo do analista. Mas antes disso, vamos falar sobre o patrocinador do programa, que é quem paga as nossas contas. Pois é, nosso patrocinador de hoje é Ativa Investimentos. Inclusive, se você ainda não tem conta em uma corretora, tem um QR Code aqui em cima para você abrir sua conta. Já são mais aí de 38 anos de história. E para você que é trader e ainda não tem uma casa para operar, ou se a sua casa tá dando problema, a gente viu que essa semana aí algumas casas deram problema. Outros, não. Aqui a gente tem atendimento sem fila, né? Coisa que não é toda casa que tem, né? Plataforma de graça, operando apenas um mini contrato aí, né? As melhores plataformas do mercado. DMA2, baixa latência, enfim. São mais de 38 anos de história aí, né, Vini? A casa é importante, né, Caio? Quando a gente tá falando de corretora, acho que existem várias corretoras boas, Ativa é uma delas. Sim. Eu acho que quando o trader ele procura uma casa, ele tem que olhar alguns pontos, né? Eu acho que o preço da plataforma ele é muito importante, porque é um custo alto pro cara, ainda mais se ele vai operar uma quantidade pequena de mini contratos. Então, nesse caso aqui, a Ativa está oferecendo nessa campanha o Profit Pro com um mini contrato. Você opera, você isenta a plataforma. A corretagem zero, ela volta muito por causa do RLP, né? Então, você tem que aderir ao RLP, você tem a corretagem zero. Se você não aderir, você paga a corretagem. Então, esse é um outro ponto, aqui na Ativa também tem. E aí tem a questão da latência, do atendimento, então, que cara, é um ponto importante. Aí, não estando desse lado de cá, mas eu acho que esse tipo de coisa, corretagem zero e plataforma de graça, principalmente hoje em dia já virou commodity, né? Todo lugar oferece isso. E o que diferencia uma casa, na minha opinião pelo menos, cara, atendimento e principalmente o dia que der problema, como você vai ser atendido, né? O quão rápido você vai ser atendido, né? A relação que você tem ali com o seu assessor, se eventualmente você tem assessor, ou com a área digital da corretora, né? Caio, você opera com RLP? Opero com RLP. Você deixa seu RLP flegado lá para não pagar a corretagem. E o que você acha? Não, eu pago corretagem. Você deixa flegado e paga corretagem? Eu pago porque eu opero como assessoria. Né? E você falou a questão do atendimento. Atendimento eu acho um negócio importante pra caramba. E aí os caras fazem o trabalho bem feito deles. O que você acha dessa guerra aí que tem hoje? Até porque, Caião, a gente sabe que a gente tá do lado de cá. Cara, assim, girando pra caralho, mas pra caralho, muito. Tipo, no final do mês dá R$500 de corretagem. Assim. Girando moderado dá R$60. A corretagem hoje em dia é um pedaço muito pequeno do custo, né? O momento é muito maior, né? O momento é muito maior. Lá, pegar nos meses que eu operei pesado. Tipo, era isso, deu R$500. E o cliente nem para pra fazer essa conta, né? Que a maior parte do custo dele é B3, efetivamente, né? O emolumento, tá de registro. Exatamente. E aí o cara chora por conta da corretagem, nem é um problema tão sério assim. Então você não é esses caras que é contra o RLP. Porque hoje, você sabe, né? Você fala do RLP... O trader tem uma ojeriza aí, né? Pô, ficar com medo. Porque aquela questão, a corretora está operando contra mim. Né? Na maioria das pessoas não sabe nem o que significa. Nem sabe o que significa. Faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Não, mas existiu todo um... Assim, se a gente for falar de RLP e voltar lá pra trás, que era conta facilitation, aí era outra parada, que é o que não tinha... era algo regulado, né? Não era meio cinzento e tal. Exatamente. Mas hoje em dia, se você pegar até pela letra da regra ali, o RLP, ele até te oferece vantagens que sem o RLP você não teria, né? Você tem o preço na tela ou melhor, né? Sim. Eu entendo o seguinte, cara, que assim... O RLP, ele permite a corretora ser a sua contraparte. Inclusive, permite ela furar lugar na fila para ser a sua contraparte. Para quem vai agredir a mercado, é bom ter o RLP, porque você tem ali alguém para te dar mais liquidez. Né? Para quem está posicionando na fila, é ruim. Só que acontece, você aderindo ou não ao RLP... Isso vai acontecer. Eles vão furar todo lugar na fila. Exato. Então.
Eu também tenho o mesmo pensamento. Mas isso é um assunto espinhoso, você sabe, né, cara? A maior parte das pessoas é meio que contra, né? É contra porque não conhece. É verdade. Mas, bom, do jeito que hoje é regulamentado, sim. No passado era uma outra história. Tudo que é cinzento e não é regulamentado pode abrir margem pra alguém usar algum exploit, enfim, tomar alguma vantagem sobre aquilo, né? Com certeza. Mas vamos voltar. Bom, Ativo Investimentos, QR Code na tela, quiser abrir sua conta, falar com o pessoal do atendimento aqui pra ver as regras, fica à vontade. Voltando aqui, a gente já começou num papo, mas Caio, cara, já tinha aqui um pouco que a gente traz aqui pra gente conversar, saber um pouco da sua vida. Eu acho que a vida do Caio, ele tem lá o canal, o seu canal no YouTube, ele produz muito conteúdo na internet, mas vamos explorar um pouquinho aí. Eu conheço o Caio, cara, eu comecei no mercado em 2010, né? E tive ali um primeiro contato com os meninos do Trade ao vivo e tal, e logo conheci o Portal Trader. Vocês são muito antigos, né? Desde quando, cara, que existe isso? Cara, interagir com o público trader desde 2009, através da Interfloat Corretora. A Interfloat. Extinta Interfloat, né? Extinta Interfloat. Eles tinham um chat lá pra conversar. E a Interfloat, por ter sido fundada pelo Roberto Lombardi, que é um trader, era da onde os operadores do Pregão Viva Voz saíam para seguir carreira solo. Tipo, vamos pra Interfloat, é a corretora mais preparada para receber esse cara que opera de forma autônoma. Então eles tinham, de fato, na época, o maior floor de traders, pessoa física no Brasil. E ali tinha um sistema para trocar conversa com a equipe estratégica. E eu ingressei na equipe estratégica em 2009, saindo do Citibank. Que aí no Citibank eu fui parar na mesa de operações e não gostava muito. Mas naquela época você não era analista ainda? Não. Na verdade, a história começou muito antes, numa mesa proprietária, não foi? Sim, muito antes, em 2006. Minha história mesmo começou em 2006. Operando numa mesa proprietária gringa, girando ativos da Nasdaq, depois, posteriormente, NICE. E aí veio a crise de 2008, né? E eu comecei a apanhar, não entendia direito por quê, não percebia nada do que estava acontecendo. A crise, de fato, só eclodiu quando eu virei a chave, já tinha saído e entrado na corretora brasileira, que na época era a Intra. Que aí, naquele ano, foi comprada pelo Citibank e aí eu me tornei um funcionário do Citibank. E aí aconteceu, eu já vinha recebendo uma cantada para ir para Interfloat, eu estava evitando, e aí quando eu saí da área de gestão, que lidava com fundo, o clube, e fui parar na mesa para ficar atendendo ordem de cliente, enfim, tendo que vender relatório de análise, batendo cliente, eu falei, não, isso daqui não é para mim, eu quero estar na ponta estratégica, é o que eu sempre gostei. E aí eu fui pra Interfloat. Só fazer uma vírgula aqui, pra quem assistiu o primeiro episódio com o Kim, com o Marco Prado, ele falou um pouco, a gente tava falando sobre scalper, né, e os títulos de scalpers que foram vendidos, o Kim até falou que vendeu dele por 40 milhões, e a gente falou de um cara que comprava os títulos de scalper das pessoas. Exatamente, a gente chegou Esse aqui. cara que comprava os títulos de scalper das pessoas é o cara que fundou a Interfloat, que é o Lombardi. Então pra você ver como é que as histórias do mercado... Estão todas cruzadas. Estão todas cruzadas, né? E você já era dessa época, né, mas você não fez parte ali do pregão ao vivo em si, né? Pelo que eu vi. Não fiz parte do E ó, só uma aspas aqui antes também. Você vê a história do Caio desde 2006, ele tem essa carinha de menino novo, assim, né, Vini? Né? Japonês, né, cara? Japonês não aparenta a idade. Você, então, tá furado. Você é o japonês que aparenta a idade. Eu tenho 55 anos, é que você é japoreno, né, Vini? Você, na verdade, é filipino ali. Ó, isso daí, ó. Isso daí dá processo. É verdade, é verdade. Cuidado aí, tá filmado e eu posso usar isso contra você. Mas enfim, cara, então sua história é lá de 2006. Mais ou menos, assim, oficialmente começando de verdade em 2006. Mas você não operava com o seu dinheiro nessa época, você trabalhava na corretora. Eu operava numa mesa proprietária. Eu operava o capital da mesa. E era uma mesa de fora, né? Pelo era que eu uma tinha mesa visto. de fora. Era a maior mesa que existiu até hoje, assim. Chamava Swift Trade. Eu já ouvi falar. Em 2010 ela foi liquidada, em tese, assim, ela foi vendida para Day Trade The World, que é uma que existe até hoje, ainda é uma mesa proprietária, só que é hiper nichada, atua principalmente lá na Ásia. Tem ali hoje eles enxugaram bastante, hoje eles têm um número muito menor de traders, né? Esse negócio de mesa proprietária ficou meio nebuloso aqui no Brasil, cara, mas né? No Brasil, isso que eu ia falar. Lá fora é muito bem difundido. No Brasil, depende muito, cara. Começou muito meio sketch, assim, o negócio, né? De só vender... virou um business de vender teste, né? Virou um negócio... No Brasil é um business
educacional. Isso, é mais educacional do que operar efetivamente. Inclusive a Carol vai vir aqui, a Atom, ela faz muito isso. Ela tem a prova para você poder prestar e passar e você operar com dinheiro. E acaba que a receita da empresa acaba sendo muito maior nessa... Não é performance de trade. Isso, exatamente. Mas mesmo lá fora, sabe como uma mesa proprietária ganha dinheiro? Ela funda um institucional que gira um baita volume, tem desconto nas taxas de negociação e o cara opera através dela com o dinheiro dela pagando uma taxa normal. Então ela pega esse spread pra ela. Então ela só quer que o cara gire animalmente muito. E ela fala, não, nem quero tua performance. Você fica com 99% do que você ganhar. E ela fica só com essa taxa, esse spreadzinho. Mas você sabe o que aconteceu aqui? Você acha que isso é um business que vai vir pro Brasil? Já pensando nesse ponto? Até porque lá fora, hoje em dia... Acho que não, porque o desconto em emolumento é muito baixo, para um volume muito alto. Isso pensando que hoje a gente tem um monopólio, né? Mas a gente não sabe se isso vai continuar assim. Se bem que isso é um outro assunto muito complexo. Mas eu já fiz a conta. Tem que gerar um volume muito alto. Seria HFT pesado. E um outro modelo lá de fora também que se diz, né, há muito tempo se vai vir pro Brasil ou não, é o fato de lá fora, se você fornece liquidez, você recebe, né, pra fornecer liquidez. Então você deixa sua ordem pendurada, você recebe. É engraçado. Aqui ganhei muito dinheiro fazendo trade no 0 a 0. O trader de varejo nem imagina que isso acontece lá fora, né? Aqui todo mundo paga a taxa pra fazer tudo. Lá fora, se você deixa sua ordem pendurada no book, você recebe. E se você agride, você paga. Você acha que um dia a gente pode chegar nisso aqui no Brasil, cara? Impossível, porque o nosso modelo de negociação não tem as ICNs, né? Que são as portas de negociação. Então, é como se lá você pudesse comprar através de diversas pontas. Pontas. Então você não tem uma fila de compra, você tem meia dúzia, sei lá, de filas de compra e de venda. E aí, eventualmente, uma vai te pagar mais taxa, outra menos, só que uma tem mais liquidez, outra menos. E aí o jogo lá, de certa forma, ele fica um pouco mais complexo quando você quer trabalhar trade de fila, né? E por conta disso, não dá pra implementar isso aqui no Só pra quem tá ouvindo a gente entender melhor, é assim, é como se lá eles tivessem diversas exchanges, como se não, né? Lá eles têm diversas exchanges diferentes, cada um com o seu book, e por isso que ela te paga pra você deixar a sua ordem pendurada. Porque ela quer que você forneça liquidez pra ela, e não pra uma concorrente dela. É como se a gente tivesse aqui a B3, a B4, a B5, e a B3 te pagasse pra deixar a ordem na fila, entendeu? Esse é o ponto. Exatamente. Mas o ponto que eu tava falando de mesa proprietária aqui no Brasil... Concordo com tudo que vocês falaram, mas foi porque começou a surgir muita mesa proprietária. E assim, o conceito de mesa proprietária, eu dar o meu dinheiro para vocês operarem. Gente começando a captar dinheiro dos outros para operar na mesa proprietária. E aí começou a rolar muito investigação, porque não pode, né? Então, eu lembro que numa época isso daí começou a cair uma discussão nas corretoras que iam parar com as mesas proprietárias. Ainda existe, né? A gente estava até conversando, a LVL, uma grande mesa proprietária, a Atom, que é a mesa proprietária. A LVL se mantém? Mantém. Eu sei que assim, eles têm os melhores traders de mesa proprietária, são deles. É uma das mais sérias, né? Eles operam muito, né? Tanto é que na minha opinião, e aí uma opinião de meio que leigo do lado de cá, por mais que eu esteja do lado de cá, eu não tenho muito conhecimento do business mesa proprietária em si. Mas as que mais são sérias são as que menos fazem alarde. Me parece, pelo menos. Não, né? a LVL, eu fui no escritório deles. Eu trouxe um bom punhado dos traders deles, fui eu que formei. Da LVL? Eu tenho muito contato com o Andreu, o Andreu ainda? É o Andreu que toma conta ainda. Mas ele foi pra Espanha de volta. Né? Mas ele ainda Enfim, a sala lá tem, sei lá, 10 traders. E os caras falam, não, aqui não entra mais ninguém, só tá a gente... Porque é um saco treinar gente nova. Mas é que você não sabe o tanto de garantia. Pelo volume que os caras operam, a quantidade de garantia que tem que deixar, cara. Os caras operam grande. Não, os caras operam pra caramba. Então, o Giovanni era estagiário meu. Que trabalha lá? Ele é trader. Pô, pra mim é um dos melhores traders. Eu conheço uma galera que já trabalhou com você, passou por vocês ali pra depois ser formada, né? Sim, pelo portal. Sim. Voltando ao assunto nós não estamos deixando o convidado falar, Vinícius. Vamos voltar. Conta essa história, então. Você começou lá em 2006, então, numa mesa proprietária. 2006, mesa proprietária. Eu tive uma passagem por algumas instituições, porque... O que acontece? Eu acho que um dos pontos mais importantes de você que quer viver do mercado, seja lá como for, é você, principalmente como um trader, né? Acho que a principal preocupação de um trader é ele se manter vivo. Você não pode sair do jogo. Você não pode sair do jogo, cara. Porque uma hora você começa a entender melhor, a maré vira. Eu não tô falando a maré, tipo, do mercado, assim. A maré, tipo, alguma coisa na tua cabeça que não tava lá, entra e você passa a entender o mercado melhor. Então, nesse instinto de sobrevivência, eu comecei na mesa de traders, eu performei bem,
Estive entre os melhores, fui efetivado, e aí os caras liberaram um buying power bem maior, eu tinha 2 milhões de dólares para poder negociar livremente. E aí, cara, chegou uma hora eu comecei a apanhar, e eu falei, cara... E a cobrança também, né? Tem uma cobrança, porque é performance, não tinha salário, era só performance. Eu falei, cara, assim, eu não vou durar muito tempo se eu continuar nesse ritmo, né? Minha cabeça era outra, eu não tinha material que tem hoje, assim, pra trabalhar a cabeça do trader, a parte técnica, a gestão de... Pra quem não Desculpa, sabe, pergunta, quantos anos você tinha nessa? Não, pra quem não sabe, o Caio é físico. Eu sou também físico, tenho isso, físico né? formado pela USP, mas eu... sei lá, não exerço isso há muito tempo. Mas te ajuda a fazer conta até hoje. Né? Ajuda. Cara, isso é uma coisa muito louca. A maior parte dos caras que eu conheço, assim, do lado de cá e que tem uma história de mercado, muito poucos são da área efetiva de economia, né? Eu também vim da área de tecnologia. Ou é engenheiro, caras... ou é físico. Não, mas tem publicitário, conheço 2 publicitários. E quantos anos você tinha nessa época aí, cara, da mesa proprietária? 23. Cara, você imagina, 23 anos, você ter 2 milhões de dólares na mão pra operar, Vini. Não. É uma pressão gigantesca. Não, é por isso que eu te perguntei a idade, né? Porque, pô, ninguém tem ideia do que é isso, né? E ainda mais, esse buying power era full ou era isso de margem? Porque ainda, se for de margem, ainda você pode alavancar ainda mais em cima desses 2 milhões. Lá. Então, e você operava na Nasdaq? Eu operava na Nasdaq. Nossa, então era um lote gigantesco. Eu cheguei a girar, na época, 4% do volume da Sun, a Sun Microsystems. Agora, hoje ela é parte da Oracle, né? Sim. Ela era uma das blue chips da Nasdaq nessa época. Operando à vista? Sim, eu girava no mercado à vista. Só girava em ações. É por isso que eu perguntei sobre isso. Assim, é uma coisa que o trader de varejo tá do outro lado da tela ali, operando, mini contrato, não tem ideia do que é operar algo desse tamanho. É outra pegada, assim. E aí é uma coisa muito louca, porque assim, quando você... No mercado de ações isso é mais fácil de acontecer, né? Quando você começa a operar muito grande... Você não faz mais a análise do mercado. Você é o mercado. Você movimenta. É o mercado, exatamente, você movimenta. 4% da você movimenta. Mas aí tem aquela questão de que existem as regras da CVM, que é tanto para você não poder manipular o mercado, né? Tem a questão de Zé com Zé, que é você não mandar ordem para você mesmo. Existem outros controles da bolsa que é para você não manipular o mercado. Spoofing, são 3, né? Spoofing, Zé com Zé. Front running. Tem vários, mas o que ele quis dizer, não é nem que você manipula o mercado. Você tem um lote tão grande que você empurra o mercado. Que você não é reativo. Esse é o grande ponto, né? Porque hoje a gente opera aqui, eu entendi o que você quis dizer. Você não é reativo, exatamente. Hoje a gente opera aqui no mercado reagindo a outros players. Entendi. Só que se você tem um lote do tamanho que o Caio tinha na mão, você ele é o player player ativo. Exatamente. Então, mas isso foi uma vez que tive uma conversa com o Alfredo, que é um cara que eu queria trazer aqui, que era o tesoureiro do... Sim, eu conheço. Do Bradesco, do né? BCN, né? Do BCN. Mas ele foi... Cara, ele não é que ele era um mercado... Cara, ele travava um papel se ele quisesse. Entendeu? Então, você vê o poder de alguém que tem um capital desse na mão. E é um operacional totalmente diferente, Muito diferente. Totalmente diferente. Cara, como você falou, assim, você manda no mercado. E não vai muito longe, assim. Depois, operando na física mesmo, um papel já no Brasil. Aí uma vez eu tava na mesa operando, eu operei um tempo dentro da LVL. E aí tinha os traders, eles ainda eram meio júniors, assim, e eu falei pro pessoal, eu tava vendido, e todo mundo tava vendido. E aí eu fui vendendo mais e a posição não tava legal, assim, não lembro se tava dando prejuízo, mas não tava andando. Eu falei, galera, esse papel vai subir muito rápido. Melhor vocês cancelarem a ordem, quem quiser entrar vendido não vende, quem tá vendido topa. Aí os caras, não, segura mais um pouco. Eu falei, cara, você não tá entendendo, esse papel ele vai subir muito. Stop. Ele vai subir muito rápido. Porque eu vou dar o enter e eu vou arrastar todo mundo. Vou atropelar todo mundo. E eu ampliei a minha mão para eu virar a mão mais forte comprado. Então eu vou zerar a minha ordem e eu vou entrar comprado. E você gera um efeito cascata ainda da ordem de outras pessoas que vão ser executadas por conta da sua. E aí, dito e feito, assim, eu zerei e inverti a mão e subi uns 3 centavos. Só que assim, uns 3 centavos com 30 quilos dá uns R$600 bruto, 25% era custo de 1 centavo. Então, sei lá,
deu um trade de uns R$400 mais ou menos, líquido. E a opçãozinha ali mas que tava um trade, perdida, hein? eu fazia centenas desse num dia. E você, cara, sabe como é que é a informação? E aquela opção ali fora do dinheiro que do papel que você consegue mexer também? E quando o papel Também. sobe 10%, sei lá, você mexeu no papel 3%, 4%, não sei quanto, tem opção que subiu, sei lá, 70%, 80%. Sim. Isso hoje, se existe alguma ineficiência no mercado que pode ser capturada, na minha opinião, tá? É ainda em opções, principalmente nas longas, que não tem muito market maker ali na tela. O pessoal ainda consegue, não vou dizer manipular, mas consegue ainda tomar conta ali, né? Eu conheço trader que só opera giro desse tipo de opção. De opção, opção fora do dinheiro. Fora do dinheiro. Mas assim, se você olhar essas opções, elas têm umas filas imensas, assim. Quilos e quilos e quilos. Eu conheço trader também que faz, na verdade, o Dendem faz muito isso. Conhece o Felipe Dendem? Não. Ele faz muito isso. Sabe quem faz isso? O Ferre. Era um nome bom pra gente colocar aqui, hein? Eu vou acrescentar. Então. Mas enfim, cara, estamos te cortando toda hora. Vou continuar contando essa história. O papo tá bom. O papo tá legal. E, bom, daí eu, nesse instinto de sobrevivência, um amigo meu já tinha saído da mesa antes, ele tinha ido parar dentro da Intra. Né? E a Intra, na época, era uma corretora grande. E ele me chamou, ele falou, cara, a área de gestão aqui estão precisando de mais uma pessoa. Eu falei, vamos lá, né? Bora. E aí foi aí que eu deixei de ser um trader para me tornar um auxiliar de gestão. Pelo menos era isso que constava na minha carteira de trabalho naquela época. Um auxiliar de gestão. E aí eu fiquei nessa carreira corporativa até 2014. Que aí foi acontecendo. Tipo, a Intra foi comprada, virou Citibank, aí eu não gostei do Citibank. Era banco, né? Muito engessado, muito processual, você faz um negócio muito específico. Legal, tem plano de carreira e tal, mas eu não queria isso. Nunca me importei muito com isso. Daí eu vinha recebendo já convites para ir para Interfloat e fui, foi bem legal. E permaneci lá até o final de 2011. Nisso eu evoluí, me tornei o chefe da área, quando a Interfloat foi comprada pela XP Investimentos. Então aí eu compulsoriamente me tornei um analista da XP Investimentos, gerente de análise, e toquei essa frente voltada para o curto prazo até o início de 2014, mais ou menos. Você foi gerente de análise da XP? Fui. Naquela época você trabalhou com... porque o Leandro Martins, eles eram da Rico, né? O Indec... Não, eles vieram depois. Eles vieram depois. Quem que tava na sua época lá ainda? Cara, quem tá da minha época, assim... O William Castro Alves, analista fundamentalista, ele tá hoje na Avenue. Nem mora mais no Brasil, mexe no mercado internacional. É porque a Avenue é do Pedro, né? Você tá falando 2014? 2014 eu saí, né? Tá. Quando eu saí, então fiquei você saiu final logo que de 2011 até o início de 2014. Logo que os caras do Trade ao Vivo chegaram ali... Foi um pouco nessa depois. Inclusive, aí tem uma história até bacana com relação a isso. Acho que eu nunca contei isso. Em 2014, quando eu saí e tal, a minha ideia era voltar a operar, ficar na minha e sumir do mapa. Mas aí muita gente veio me procurar. Pô, você não quer me dar uma consultoria? Você não, tipo... Eu falei, beleza. Aí eu fui lá, abri uma consultoria, operava na minha casa. E... sei lá, poucas semanas depois, um amigo meu, a gente conversava sobre mercado, assim, pra caramba, a gente operava e... Pô, era você na fila ali com lote de 5.100? Era eu, eu era logo atrás ali, o cara com 6.300 e tal. Então a gente conversava muito sobre isso, a gente falou, essa nossa conversa, cara, é conversa de trader de verdade. Não é, tipo, conversa da galera que tá... tentando movimentar o mercado, das corretoras, sobretudo, né? E que nunca operou, de uma galera que sempre foi, tipo, vida institucional a vida até inteira. Hoje. A gente sabe quem operou de verdade e quem nunca operou. E aí a gente falou, cara, a gente bem podia criar um lugar onde um hub que tem gente de verdade, né? E aí, tipo, esse meu amigo tinha uma noção de programação, ele programou o site, sei lá, em uma semana. Ele descobriu um negócio que ninguém sabia na época, que era usar que o YouTube começou o streaming. Então todo mundo pagava uma nota no live stream, que era um software da época, e o YouTube lançou o Hangout. Isso foi 2014? 2014, a gente foi a primeira live de trade. Isso já era como portal? Com o portal do Trader. Foi aí que nasceu o portal do Trader. E aí o mais curioso é que... Quem era esse amigo? O Moore? Não. Não, chama Eric. Quem era a formação inicial? Isso vai ser uma dúvida que eu sempre tive. Então, era eu e o Eric. E aí um dia, tinha um assessor de investimentos lá da XP que ele tinha um cliente muito grande, né? Muito grande, sei lá, $50 milhões de volume de patrimônio.
E o cara operava day trade e o cara tomava várias nabas. Tipo, tomava um stop de $80 mil num dia. E ele falou, cara, eu preciso de alguém pra treinar esse cara. Né? E aí eu fui pra dar uma consultoria pra esse cara, pra ensinar ele a operar. E aí nisso, o Mur tava por lá, no Rio de Janeiro, eu falei, cara, vamos tomar uma, né, cara? E uma coisa que eu sempre lembro, assim, quando a gente trabalhou junto, o Mur, ele falava o seguinte, ele falou pra mim uma vez, ele falou, cara, se um dia você sair daqui, conversa comigo. Porque a gente falou de empreendedorismo, que eu falei, cara, que eu morria de vontade de empreender e tal. Ele falou, conversa comigo. Aí eu lembrei disso, aí eu falei, ô, Mur, vamos tomar uma. Daí fui sondar ele, né? E aí, como é que você tá? E, toda a operação da XP tá mudando pra São Paulo, não tô muito afim de ir pra São Paulo. Tem uma pressão muito grande pra me mudar, mas eu não quero, não vou. E aí eu falei, pô, cara, eu tô começando um projeto novo, assim, assado. Você não quer se juntar com a gente e tal. E daí, sei lá, deu uma semana ele foi desligado. Daí ele pegou um voo, fomos pra São Paulo, alinhamos coisas e, tipo... Aí que nasceu o portal. Foi. E aí, tipo, primeira semana, cara, assim, nesse modelo com o Hangout lá, ao vivo, tinha 100 pessoas na sala, assim, na primeira semana. E eram caras, assim, operador de pregão, porque eu conhecia pelos apelidos dos caras, né? Então, os caras, índio, gato, aí eu falava, pô, esses caras todos são do pregão, cara. Tipo, são traders mesmo. Formiga. O Formiga não lembro dele frequentando, mas... O Formiga é um cara que é operador que ele opera até hoje, né? Amigo do Kim. Então, essa galera aparecia lá e, pô, virou um puta ambiente de fato, um hub de traders e começou a chegar gente nova, né? Daí foi inevitável, a gente começou a produzir cursos gratuitos, com qualidade, a gente brincava, o que eles estão vendendo? O que as corretoras estão vendendo? Curso de análise técnica. Então, faz o seguinte, vamos fazer um curso melhor que o melhor curso de análise técnica que eles estão vendendo e vamos dar de graça. A gente foi lá e gravou um curso de análise técnica que a galera usava pra estudar pra passar no CNPI. Inclusive. Vocês não têm ideia do quão difícil era isso nessa época, porque assim, isso aí, a gente tá falando 2014, é isso. Hoje, 2022, é coisa mais fácil, entra no YouTube aí, procura, tem sala ao vivo pra roda. Inclusive, eu tô à frente da sala ao vivo da Ativa e eu sou dessa época. Eu comecei a operar em 2010 e eu sei o quanto era difícil você ter material educacional. Cara, era tudo muito complexo. Não é igual hoje. Hoje o educacional em si tá bem disperso, né? Hoje o desafio é o excesso de informação. Exato, você saber o que é bom. Na época não tinha. Tanto é que quando surgiu... E vocês surgiram, acho que meio que na mesma época ali dos meninos do trade ao vivo, né? Sim. Mas foi uma das primeiras, né? Foi, com certeza. Eu lembro do Caio... Eu trabalhava numa outra corretora também bastante tempo e começou a surgir alguns conteúdos de day trade na internet. Sim. E o Caio foi o primeiro. A Carol já faz conteúdo há muito tempo, a Piper, ela fazia aquela mansão dela lá, você lembra? Sim, claro. Mansão do trader. O Didi fazia alguma coisa também. O Didi ele é antigo de mercado. Por si não, mas o Didi ele fazia curso, ele fazia palestra, ele ia nos eventos. Só que quando surgiu esse cenário da internet... Não era nada estruturado. Isso aí que o Caio falou, que é estruturar um portal mesmo, que o cara pode ir lá todo dia que vai ter alguém falando e tal. Não tinha nada estruturado, era tudo muito disperso, é isso que eu tô falando. Né? E vocês... Pode falar, desculpa. Não, vocês e o pessoal do TradeView, eu acho que foram os primeiros ali que estruturaram isso. Vocês, inclusive, acho que surgiram antes do TradeView, não foi? Não sei dizer, assim. É tudo meio que na mesma época. Logicamente, eu não sei dizer. Eu não olhava muito pros lados, assim. Eu olhava o que eu tava fazendo e eu até pensava assim, pô, se eu olhar pros lados eu vou me referenciar e eu não quero. Eu quero fazer algo... Mas pelo menos eu lembro de ter ouvido falar antes do portal do Trader do que do TradeView ao vivo. Mas o Caio não foi daquela galera que foi pra Infomoney e fomentou a venda de curso que nem os meninos passaram da Rico, né? Você nunca chegou a ser ele saiu antes dessa época. Eu cheguei a escrever pra Infomoney. Aí vem a história toda que quando eu cortei... Eu tinha uma coluna na Infomoney. Quando eu saí da XP e tal, os caras falaram, não, continua aqui com a gente, escreve aqui. Aí beleza, eu fui lá, escrevia pra Infomoney. Mas... O que acontece? A gente tava lá seguindo a nossa vida, né? Tipo... A gente fez aquilo só por diversão, a gente não sabia ganhar dinheiro com aquilo, né? Tipo, a gente falava, um dia isso aí vai dar dinheiro, mas a gente não sabe como. E tava lá tocando a vida, bonita e tal, aí do nada a XP foi lá e pá, comprou os caras do trade ao vivo e arrancou eles da Rico. E aí o pessoal da Rico veio com uma proposta pra gente, tipo, de remuneração mensal, e essa remuneração mensal a gente falou, pô, a gente queria ter... programador ampliando ali as soluções que a gente está implementando, a gente queria ter isso, aquilo. Aí a gente falou, pô, com o dinheiro que esses caras estão dando pra gente sabe, dá pra contratar gente, dá pra, tipo, botar esse negócio pra rodar de uma maneira mais eficiente. E aí foi
a partir desse momento que a gente foi parar dentro da Rico, porque o time da Rico meio que evadiu e foi pra dentro da Eu lembro, isso deu o que falar na época, nossa senhora. Não, e pra gente foi ótimo, porque do nada veio uma oferta de uns caras que estavam precisando desesperadamente de alguém, e aí eles pagaram, inclusive, algumas coisas a mais pra gente desenvolver soluções tecnológicas de chat, porque eles viram que o Portal do Trader tinha um negócio que ninguém tinha, né? Que era um chat proprietário, a gente não usava o chat do YouTube. Que tem até hoje, dias por sinal. Tem até hoje. Vocês desenvolveram. Foi a gente que desenvolveu tudo do zero. Daí, quando isso aconteceu, aí me chamaram lá na XP Investimentos e falaram, então, você não pode mais ser colunista da Infomoney, porque agora o Portal do Trader é parceiro da Rico, né? Que até então não tinha nada a ver, não. Não tinha comprado nessa ainda. época. Nem a Clear ainda, né? Foi meio que nessa época aí. Ele comprou a primeira Rico e depois a Clear. Isso. Então, no fim, tudo virou a mesma coisa, mas nessa época era todos concorrentes. Né? E era até engraçado, porque assim, tipo, pra XP a gente era prata da casa, porque eu tinha saído de lá, o Mur tinha saído de lá, então a gente tinha um relacionamento bom com o pessoal, mas nunca deu negócio, assim, de fato, né? E aí com a Rico, foi como eu falei, na base do desespero pra eles, acabou dando um negócio legal. E aí com esse dinheiro, a gente brinca que eles foram o nosso investidor anjo sem comprar nenhum pedaço da empresa. Porque eles injetaram uma bela de uma grana e com essa bela de uma grana a gente meio que ajeitou a casa. E aí começou, depois de um ano mais ou menos, aí é mais a cabeça do Mur, tipo... Cara, isso aqui tem que virar um negócio, tem que virar um business. Porque até então a gente só queria causar no mercado, a gente só queria encher o saco. E aí ele falou, cara... Pegar curso que era pago e transformar em de graça. Era isso. Mas não, a gente não plagiava, a gente pegava e falava, não, conteúdo, esse curso pago é uma merda, a gente vai fazer um bom. Mas eu acho que todo mundo passa por esse timing de rebeldia, né? Tipo de, os caras estão vendendo o que eu faço aqui, vou ensinar. Eu também passei por isso. Que é normal. Aí, chegou uma hora que a gente falou, não, beleza, como é que a gente começa a monetizar esse negócio? E foi a partir daí que, por exemplo, o Mur, ele falou, não, eu vou criar uma assessoria para atender trader. Não existe hoje assessor de investimento para atender o trader. Isso em 2014. Ele foi lá criar um braço de assessoria. E eu continuei na minha, fazendo o meu trabalho de sempre. Eu sempre gostei do educacional. Cara, e é engraçado que vocês fizeram lá em 2014 tudo que o nego ficou milionário fazendo depois, né? Educacional, vocês começaram lá em 2014. Assessoria específica para trader, tem escritórios de agente autônomo da XP hoje que só fazem isso há muito tempo, né? Sim. E vocês foram, cara, os precursores de muito do que tem aí para trader. Muita coisa. Esses dias eu tava até falando, quando teve o JBS Day lá, o Joesley Day, a gente foi a segunda maior live do Brasil inteiro, assim, todas as áreas. Não sei, a gente entrou 9 horas da noite. Acho que tinham 3.500 pessoas, se não me engano. 4.000 pessoas, uma coisa assim. Então, mas nessa época não tinha esse negócio de streamer, que hoje em dia nego põe aí 100, 200 mil pessoas pra assistir. Nessa época, cara, não tinha essa... A primeira foi a Jovem Pan. A gente só perdeu pra Jovem Pan. Jovem Pan acho que tinha 7 mil ao vivo. A gente tava com uns 3.500, mais ou menos. A gente tinha bastante exposição nessa época, né? E daí, um ano depois da fundação do Portal do Trader, a gente falou, vamos vender um curso. Mas vamos vender um curso diferente. Vamos pensar em algo bem mais complexo, bem mais rebuscado comparado ao que existe hoje. Um curso para formar trader. Porque até então, o que você tinha? Curso de investir em ações. Aí você aprendia o que era uma ação ON, PN, beleza. Curso de análise técnica. Aí você aprendia os padrões gráficos, padrões de queda, os indicadores. Legal. Mas você não tinha um curso que pegava o cara e explicava, aspectos emocionais, que montava um trading plan para ele, um planejamento, que explicava, sei lá, da importância do cara fazer um diário de trade, gerenciamento de risco. Então, a gente montou um curso que tinha tudo isso. Então, é o TNT. Que é o TNT. E foi mais ou menos a partir daí que começou a surgir. Isso foi que ano, Caio? O TNT, 2015. A gente vai colocando vírgulas aqui, pessoal, na história do Caio, justamente quando surge algum tema dentro da história dele, né? Eu entro nessa parte do educacional. Como você disse, o Caio tá aí fazendo isso há muito tempo. Mas, cara, a gente percebe que o educacional virou o grande business no mundo trader. Agora...
diminuiu, mas teve sei lá, um ano atrás, sei lá, quanto tempo, que virou um Não, auge. ainda é hoje. Não, mas assim, não é do mundo trader, né? O educacional, ele virou um business gigantesco em tudo, cara. Com Hotmart, com marketing digital. Tudo que você imagina, assim, cara, minha esposa, ela comprou um curso de confeitaria de bolo, que ela resolveu fazer o bolo de aniversário das crianças. Pô, ela faz uns bolos que ninguém faz. Ela aprendeu? Tipo, ela aprendeu. Mas aí não, é um ponto. Só que aí você envolve o marketing digital, e aí você envolve gatilhos de copyright, e aí virou, o mercado trade virou, essa parte do educacional, virou uma coisa que virou meio... É uma versão das pessoas, sabe? Chamam de coaching. Eu tava assistindo uma live ontem, do Cariani, que tava falando sobre investimento, e a galera no comentário falando, mais um coach financeiro, coach financeiro é 99% besteira. Como a gente sabe que tem muito curso bom, mas a gente sabe que existe uma grande maioria na ruim. realidade tem muito curso ruim e tem alguns bons. Pelo menos essa é a minha visão. E existe um estigma muito ruim sobre esse lado, até, Caio, eu queria te perguntar exatamente isso que o Vini falou. Eu coloco o educacional em si junto com o business, empreender para o trader em si. E existe uma pecha negativa, né? O trader, quando ele vê um outro trader empreendendo e desenvolvendo serviços e educacional para trader, para um outro trader, ele acha que é ruim, necessariamente, né? Pô, o que o cara fala se você tá ganhando dinheiro operando, pra que você vai montar o portal do trader? Por que vocês vão vender o TNT? Por que você tá vendendo curso? Você acha que ainda é assim hoje? Não, acho que não. Eu acho que, assim, tem uma parte da discussão que leva para esse lado, mas quem faz isso? Eu nem acredito que seja por ignorância, porque acho que é mais por maldade mesmo, porque as pessoas entendem que o trading ele tem muita limitação, cara, assim, tem muita limitação. Eu gosto de operar, eu conquistei muita coisa operando, mas assim... Você não consegue escalar, né? Tão fácil. Não só isso, não é só questão de escalar. Eu brinco que trader não se aposenta, porque se você tá operando, você tá ali na frente da tela gerando oportunidade. Se você tirou um mês de férias, é um mês que você tá sem ganhar dinheiro. Se você ficou doente, quebrou uma mão, não pode operar, já era, você tá sem ganhar dinheiro. Então o trader não aposenta, ele tem que estar operando sempre, né? Ele se aposenta quando? Pô, se ele fizer um pé de meia e começar a investir em outras fontes de renda. Um fundo imobiliário, investir em ações que pagam dividendos, ou sei lá, investir em negócios. Imóveis, qualquer coisa. Imóveis. Mas aí você gerou um caixa pra poder ficar tranquilo por um tempo. Aí deixa de ser trader. Aí você deixa de ser trader. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o trader, ele não tem uma vida eterna desse jeito. Você acha que é capaz de... Já conhece história de pessoas que realmente fizeram um bom pé de meia e pararam de operar? Operando? Eu conheço. Não, o próprio Kim que a gente vê aqui. O Kim ganhou uma grana, mas ele opera até hoje. Porque isso é uma coisa também da pessoa, né? A gente gosta, né, cara, também. Eu gosto. Você pode até diminuir muito a sua mão ali, mas eventualmente você dá uma brincadinha. Né? Sim. Não, eu opero todos os dias. Todos os dias e todos os dias em conta real. A única diferença é que tem dia que eu não tô afim e eu opero mesmo assim, só que eu opero com um mini contrato. Isso, diminui mas muito. É aquela história de estar no jogo. Você tem que estar no jogo. Até porque se você não tá no... O mercado muda muito. Muda sabe muito. Disso, né? Exatamente. Se você não tá no jogo experienciando ali o mercado todo dia, você fica uma semana parado, você voltou, cara, parece que não encaixa, né? Não encaixa. Mas você não é analista mais, né? Não. Engraçado que eu tenho o CNPI, e aí o CNPI você pode manter ele na geladeira, acho que por 2 anos, 3 anos, um negócio assim. E aí o meu CNPI já venceu várias vezes, aí eu fui lá, fiz a prova de novo, renovei umas 2 vezes já. E aí a última vez eu botei ele na geladeira, passou o prazo, aí ele é compulsoriamente reativado, né? Então hoje eu tenho o CNPI ativado, só que eu não uso ele, eu pago a trimestralidade lá. Porque tem a questão do analista que... Pra quem não sabe, se você é um analista CNPI, assim como o Felipe é hoje na sala... Você não pode operar o ativo que você indica. Não é que você não pode operar num time frame ali, né? Se passar um tempo Mas ao vivo ali você não pode, né? E, na realidade tem muita gente que faz isso errado, né? E vice-versa, assim. O entendimento da CVM é muito simples, né? Você não pode manipular o mercado. Conflito de interesse, no final das contas. Pra você se beneficiar particularmente disso. E se você fizer como analista... e operar, você pode manipular o teu público para favorecer você. E se você for um trader dando calls, você tá fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, literalmente. Então, tanto é que eu sou meio contra esse negócio de... hoje o público de trade varejo brasileiro bate muito com esse cara de,
eu vou seguir aquele cara ali, tanto é que, não vou falar nomes aqui, mas tem traders operando ao vivo, levando massas aí, fazendo um mal danado. Você sabe de quem eu tô falando? Mas enfim, e os caras acham que aquele cara tem mais valor porque ele é skin on the game. Ele tá operando a conta real enquanto um analista não tá operando a conta real. Sim. Mas ele deveria dar mais valor pro analista que não tá colocando ele em risco, não tem conflito de interesse, né? E o cara tá lá ferrado, às vezes não quer nem prejudicar o público dele, só como ele tem um viés de confirmação e ele acha, por exemplo, que o ativo vai subir, ele só enxerga argumentos pra dar compra, certo? Exatamente. Então esse é um problema. Essa discussão tá extrapolando, né? Até porque a CVM tá fazendo isso. Porque quando você fala de um analista, ele atinge um público ali. Ele pode manipular o mercado. E quando você fala de um influenciador com 3 milhões de pessoas? Esse é um assunto meio complexo. Esse cara chega e ele fala assim, eu tô comprado em tal ação. Então, e ele não é um analista. Até que ponto esse influenciador pode se beneficiar daquilo ou não? Com certeza. A minha posição é que ele com certeza... Cara, vou te dar um exemplo. Se uma influenciadora de maquiagem, ela é paga por uma marca de maquiagem, porque a marca sabe que ao falar sobre aquela maquiagem, ela vai influenciar o público dela a comprar aquela maquiagem, por que no mercado financeiro isso seria diferente? Lógico. Você pegou uma coisa assim, não tô falando se é errado ou não, pelo contrário, faz um bom trabalho que é o Primo Rico. Mas se o Primo Rico, que tem 2 milhões de pessoas, ele fala, cara, eu comprei as ações do, sei lá... Cash 3, um exemplo exato que ele falou. Né? Ele falou sobre Cash há um tempo atrás. Com certeza, ele influenciou uma galera que segue... De novo, não tô dizendo que o cara teve interesse ou que tem alguma vantagem em cima disso. Exato. Mas que ele influenciou uma galera a comprar, com certeza. A gente não tá falando sobre o Primo Rico ou sobre alguém. É o fato, efetivamente, de um influenciador falar sobre isso abertamente. Né? Sim. Tem muita brecha aí, assim. No mercado norte-americano existe o papel do social trader, que é o cara que opera e as pessoas podem seguir ele. E isso não existe aqui, é verdade, eu já vi isso. Mas não tem agora essa questão do... Tanto é que lá, essa parada do copy trade é algo regulado e tal. Você quer falar que tem um copy trade aqui ainda. Então, mas é meio escuso, né? É meio que uma área cinzenta ali, né? O copy trade. Vamos. Ó, o nosso editor ali, ó, que vocês não conhecem, rapaziada. Nosso editor, ele é um monstrão. Monstrão tá bravo. Monstrão, a gente tem que 1,90 m de altura, 46 de bico. 160 quilos e ele fala que ele é puro. Nunca tomou nada, Vinícius. Olha lá a carinha dele lá. O nosso editor tá falando aqui pra gente fazer o Comprovende. Comprovende é um quadro que é parecido com o quê? Pra quem você tira o chapéu? É horrível isso, mas eu adoro. A gente fala o quê? Nome de pessoas, ou fatos, situações. A gente tenta colocar o convidado... O Vinícius quer colocar todos os nossos convidados em saia justa. É isso que a gente tenta fazer. Mas mentira. Caião, só pra você entender, ó. A gente vai passar alguns nomes, algumas situações aqui. E se você gosta, concorda com aquele nome, aquela situação, você compra ele, senão você vende. Se você quiser explicar o motivo, pode explicar, senão... Senão você fala assim, eu prefiro não responder. A gente não tem problema nenhum quanto a isso. Pode começar. Cara, você compra ou vende o estudo da CVM que diz que mais de 90% dos traders são vendedores? Compra. E eu também, cara. Isso é real. Vocês compram mesmo? Sim. Com certeza, isso é verdade. Essa estatística, se você pega esse estudo, ele é replicado em diversos países pelo mundo e o resultado é exatamente o mesmo. Mas eu vi os países que são mais maduros têm um pouco... essa taxa um pouco menor, né? 80 alto, né? Pelo que eu tinha visto. Mas é sempre assim, é um número muito grande. Só logo que saiu esse estudo, eu tava numa outra corretora, né? Que eu trabalhava no passado. E eu fiz uma... Não sei se você lembra disso, a gente fez uma live. Eu perguntei isso pro Caio. Aí o Caio, eu acho que ele foi... Eu vi outras pessoas dando essa resposta, inclusive você. Mas ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso. Que... Se existem 90% que perdem, existem 10% das pessoas que ganham. E você tem uma taxa de acerto de uma profissão, porque você falou, tem médicos, 90% não passa na prova. Muito mais. Concurso público, Polícia Federal é 50 mil por vaga, isso dá 99,9%. Isso é uma coisa que nego não para pra fazer essa análise, né? É que é bonito você bater em day trade. Mas não é isso, Fê. É porque, não é isso. É porque é vendido como se fosse uma coisa fácil. Não é questão de ser... É como se fosse uma profissão normal, né? Tipo... Não, você vê a publicidade, o cara fazendo isso. Isso é muito fácil. Olha, em 2 cliques eu paguei meu almoço. Então, quando você gera esse discurso de facilidade e você tem um estudo falando que 90% perde, você põe uma coisa contra a outra. Então, acho que esse é o grande impacto. Concordo. Não nesse ponto. Acho que o ponto é vender como facilidade. Falando nisso, eu posso seguir pro segundo nome? Falando sobre esse marketing de ganhar as coisas fáceis. Você compra ou vende Ports Trader? Compro. Compra o Ports? Sério?
Cara, isso é uma coisa, é algo complexo dos convidados. A gente tem tentado colocar portas, inclusive a gente quer você aqui. A gente colocou o nome dele com todas as pessoas, porque realmente é algo complexo de se analisar, né? E isso é uma coisa que eu mudei de opinião algumas vezes durante a minha trajetória. E assim, eu jamais teria a postura que ele tem como linguagem de marketing, assim. Mas, não tem nada assim escrachado, fora a parte do marketing e tal, no serviço que ele presta. Ele vende curso. Você já eu nunca parei pra ver o curso dele, mas eu tenho amigos que pararam e falaram, cara, assim, é um curso correto. Um curso normal, É um curso correto, não é um mega curso que forma traders, mas não fala abobrinha, né? Ele não fala abobrinha. Então, assim, tipo, como eu falei, eu só não concordo. Mas assim, tem várias pessoas que eu adoro, inclusive conheço pessoalmente, e eu não concordo com a postura de marketing deles também. Você acha que ele é o trader mais conhecido do Brasil hoje? Com certeza. Ele é. Acho que não, ele é. Número não tem como não tem negar como. número, né? Número... Ele tem uma audiência muito grande, né? De longe. E olha que ele nem tem capilaridade em outros tipos de mídia, só mídia social, e mesmo assim ele é de longe o mais conhecido. Sim. Mas aí, que tá, assim, eu não necessariamente concordo com a estratégia. Mas é inegável dele, o resultado, né? do que ele faz. Né? Mas assim, ele sabe que ele vende curso. E ele tá ali pra vender curso. Exato. E ele nunca... E assim, ele não é o único. Eu conheço vários caras que falam assim, não, eu não sou trader, eu vendo curso. É mesmo? Mas eu já vi vários, assim, que muita gente conhece, mas não tô aqui pra queimar ninguém. Mas eu já vi a pessoa falar assim, tipo, eu não sou trader, eu vendo curso. E o cara ganha uma grana violenta vendendo curso. Muito mais do que qualquer trader. Mas muito. Porque sabe porque é muito mais simples. Você pensa o seguinte, cara. Você vai vender um curso. Vamos arredondar as contas aqui, R$1.000. É mais fácil você subir o teu lote de 1 para 1.000. Ou é mais fácil você ter em vez de um aluno, você ter 1.000 alunos. Saca? É muito mais escalável você prestar um serviço, que é escalável nesse caso, escalável. Então, assim, do ponto de vista de business, né, o vender curso, ele sempre vai dar muito mais dinheiro que trade. E o cara o cara vende curso porque dá dinheiro, é óbvio, você é débil mental, cara. Vai vender pra... tipo, óbvio que isso dá dinheiro. Dá mais dinheiro que trade, ele ganha mais dinheiro vendendo. Óbvio, velho. Mais uma vez, tipo, o cara que diz isso, ele tá falando uma obviedade, tipo... Você acha o Carlos Wizard, ele ganharia mais dinheiro dando aula de inglês? Ou sendo intérprete. Ou tipo, cara... criando uma escola, sendo um empresário, gerindo ali diversas unidades. Óbvio que ele ficou bilionário, porque ele foi fundar um negócio. E aí eu acho que tem até um gancho pro empreendedorismo, eu comecei a olhar os maiores traders que eu conhecia, assim. E aí, tipo, o Roberto Lombardi foi um cara muito próximo. O cara saiu na Forbes na época que ele tava bilionário e tal. E eu falei, pô, esse cara é um trader bilionário. Mas ele não ficou bilionário fazendo trading. Não ficou. Né? O Guilherme Benchimol, quando eu trabalhava, ele entrava na sala de análise, ele trocava ideia, não, eu gosto da média de 9 com 40, sei lá. Então ele também fazia trade. Mas, mais uma vez, é um cara que ficou bilionário não fazendo trade, ele ficou bilionário empreendendo. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais dessa jogada, e eu comecei a falar, não, cara, eu tô marcando bobeira de concentrar 100% dos meus esforços só no trading. E foi a partir daí que eu resolvi empreender dentro do mercado financeiro e fora do mercado financeiro. Hoje eu tenho participação em empresas que não tem absolutamente nada a ver com o mercado financeiro. Empresa de bebida, imóvel, não tem absolutamente nenhuma relação com o mercado financeiro. Empresa de bebida é do Chico, por um acaso? Não, porque ele tem uma cervejaria, né? O Chico tem uma cervejaria. Sócio da cervejaria. Eu nunca experimentei, cara. É boa a cerveja? Cara, é a melhor cerveja. Verdade? Sério? Porra, cara. O dia então nós vamos trazer aqui, ó, Chico. Manda uns lotes pra gente aqui experimentar, cara. Mas a gente bebe aqui, ó. A gente bebe aqui, pô, dá um... A cerveja dele é muito boa. Ó, uma cerveja que eu acho muito boa, é a Dogma. Não, os caras receberam já a porta. Os caras são já relativamente grandes. Eles são muito acima da média, assim. E que curiosamente um dos sócios é trader também, foi aluno meu e chama Leonardo também. O Chico Trader chama Leonardo. Eu sei. E aí a cerveja do Léo não fica atrás da Dogma, cara. Verdade. Mesmo nível. Manda pra nós. Manda aqui, Chico. Manda. Pô, a gente faz um a Dogma review. Venceu, tipo, o campeonato mundial. Tipo, acho que 2 vezes venceram como melhor cerveja do mundo, uma coisa assim. Caião. E a dele não fica atrás, não.
Mais um nome pra você aqui. Você compra ou vende o Allbrooks? Compro. Compra? Eu sei que você, na verdade, quer falar pra galera mais ou menos como é, o que você opera, enfim. Cara, hoje eu opero só dólar, não presto atenção em mais nada. E eu mesclo bastante as minhas técnicas. Então hoje, por exemplo, quando eu tava aqui em São Paulo, eu tava operando só com uma telinha de note, aí eu não olho absolutamente nada de fluxo. Não dá, né? Não dá. Então é basicamente gráfico. E no caso, agora eu tô operando as estratégias do Larry Williams. Que 9.1, envolve... 9.2, 9.3. Que envolve média móvel. Que não que inclusive, o pessoal aqui no Brasil acha que essas técnicas são do Palex, né? Porque ele meio que popularizou isso. Inclusive, Palex, a gente quer você aqui. Mas não, são técnicas, de muito tempo atrás do Larry Williams, né? Sim, do Larry Williams. Mas eu gosto da ideia do price action, de operar sem indicadores. Eventualmente eu tenho várias telas de gráfico, né? Tem uma tela limpa, uma tela lotada de indicador, aí uma tela que é só LW, que é o Larry Williams, aí pra me concentrar. Quem usa o Brooks é o Aranha. Felipe Aranha. Ele é o representante oficial do All Brooks do Brasil, é. É isso aí. Vou fazer mais uma, vou mudar e depois você faz mais outra, tá? Fechado. Deixa eu mudar aqui. Ferre. Traders Club. Mas o engraçado é que o Ferri eu não acompanho ele de perto. Então, eu não sei dizer. Você não tem nenhuma opinião. Eu não tenho nenhuma opinião. Assim. A Traders Club virou uma comunidade bem grande, né? Outro cara que ficou rico empreendendo no mercado financeiro, exatamente, Então, tem seu valor, com certeza. Eu quero trazer o Ferri aqui. O Ferri não vem. Ferri não vem? Não vem. Ferri vem aí, velho. Não vem. Caião, mais um nome aqui pra gente. Você compra ou vende o Didi Aguiar? Didi eu compro. Didi não tem como comprar, né? Pô, o Didi é demais, cara. Adoro o Didi. O Didi tem uns projetos. Se alguém aqui vier falar que vende o Didi, a gente sai na porrada. Era isso o programa. Não foi tão na saia justa assim, né? Não. Foi tranquilo. Sei que vocês vão falar do Lula. Não. A não ser que você quer falar de política? Perdeu os seguidores, hein? Tô brincando. Cara, muito obrigado. Aliás, a gente tem um quadro final aqui que é o seu minuto. Fica à vontade aí, pode falar pro pessoal o que você tá fazendo hoje, enfim, falar do TNT, que inclusive deu uma virada, né? Pelo que eu tinha visto, vocês agora estão fazendo mais um negócio de assinatura, no meio da pandemia, a gente percebeu que existiu uma intenção das pessoas a consumirem mais o online, e a gente sentiu a necessidade de poder tornar o treinamento mais acessível e ao mesmo tempo mais escalável. Então a gente basicamente pegou o treinamento e modificou ele para ele se tornar mais acessível e escalável, que é o que é hoje. Então acho que... Então como que o pessoal te encontra? Encontra o TNT também. Inclusive, pessoal, pouquíssimos cursos eu gosto, chancelo. O TNT é um deles. Obrigado. Eu assino embaixo, com certeza. O portal do Trader cresceu muito na pandemia? Vocês tiveram... Porque esse hoje teve um pico gigantesco em 2020. Porque todo mundo ficou trancado dentro de casa. Procurando o que fazer. Procurando o que fazer, então veio muita gente. Hoje já são, acho que mais de 600 mil cadastros. 600 mil? Eu tava até conversando isso com o Felipe. Felipe. Mais de 10% da bolsa. Se tem um trader com 1 milhão de seguidores, eu tenho uma base de 600 mil. Sabe que isso é engraçado? Porque a gente só ouve números gigantescos, né? A gente conversa muito sobre... Como a gente trabalha em corretora, a gente conversa muito sobre números, sobre a bolsa, a gente fala muito com a B3, né? E assim, hoje, você tem... O pessoal acha que existe muito trader, né? Existe muito trader que já começou a operar, operou algum dia e não opera mais. Tem muito cadastro de trader. Agora, traders operando de forma concorrente, né? Ao mesmo tempo ali... Isso é mais ou menos 20 mil traders por dia não operando passa na de B3. 30 ali. 30 não passa. Então assim, a gente tem cadastro, por exemplo, você vê lá no Ports, 1 milhão de pessoas, você falou 600 mil pessoas. Então existe muito trader que já passou... Não, ou então um cara que opera de maneira esporádica, um cara que ele entra um dia ali, monta a posição dele, vai ver semana que vem. O swing trader deve ter mais. Agora, day trader mesmo, um cara que tá todo dia ali, né, não passa ali de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Então, você vê como é uma profissão que tem uma mortalidade, né? Tem. É performance, cara, não tem jeito. Performance é isso, vai premiar ali 1%. Né? Você vai ver isso em concurso público, você vai ver isso em vestibular, você vai ver isso em disputa para cargo de diretoria dentro de multinacional. É 1% que chega lá e o trading ele acaba não sendo
atleta, quantos moleques eles Pô, quem quer? nunca joga futebol, Exato. assim, tipo, só fica no sonho. E os poucos chegam lá e É que jogam. você só ouve a história de quem chegou. Esse é o ponto. E mesmo profissional, assim, jogador de futebol profissional, tem vários que jogam profissionalmente e não E ganham ganha muito dinheiro. pouco dinheiro, exatamente. Tem ganha cara, zero. pô, cara que vive disso, tá lá na... E não é nego de Série D, é tipo Série B do Brasileirão, os caras já estão lá. O cara ganha R$2 mil. Não, é pouco. Não, é uma... E assim, ó, pra você que tá vendo a gente, cara, se vocês acham que, vamos mudar isso, cara, isso nunca vai mudar. Esquece esse negócio de, 10%. Não, realmente o que o Caião falou ali, poucas pessoas é natural que isso aconteça, né? Só o copyright que muda. Só o discurso da o venda. marketing. Só o marketing da venda. Que inclusive é culpa sua, o marketing é culpa sua. Cara, não me coloca nessa treta, não. Caio, eu queria agradecer você ter vindo aqui com a gente. Cara, obrigado, você é um cara fantástico, de verdade. Tá, o convite tá aqui de volta pra você, aqui na mesa pra você voltar o dia que você quiser aí. Maravilha. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Pô, sou fã, você percebeu, né, Vini? Acompanha há muito tempo eu respeito mesmo. muito o trabalho do Caio. De verdade. Por isso que eu quis que ele Obrigadão. fosse um dos primeiros a vir aqui. Pô, uma honra pra mim. Cara, é engraçado, né? Porque as pessoas me chamam e falam, pô, tanta gente grande, famosa aí, por que as pessoas me... Porque vocês são de verdade. Esse é o ponto. Pra quem tá há muito tempo... O cara que chegou agora, ele vai conhecer os caras que fazem mais marketing. Então. Sim, Mas pra quem tá lá no mercado... Pô, é o que eu te falei, eu comecei em 2010, cara. Então eu vi todos esses caras nascerem e morrerem. Quantos gurus, você que faz mais tempo... Cara, tem cara que nasce, explode, morre. Some, você nunca mais vê. Quem que veio aqui até agora? A gente chamou o Kim, né? A gente chamou o Fabrício Tagliano. O Igor, você, vai vir semana que vem, enfim. Então a gente tá chamando a galera, primeiro a galera que realmente a gente sabe que tem uma história, mas a gente vai chamar todo mundo. A gente tava fazendo um papel aqui, ó. Quanto tempo vai durar esse programa? A gente fez uma média, dá pra fazer um por semana, dá pra fazer pelo menos um ano aí de entrevista sem repetir. Fácil. Sem repetir. Fácil. Sem repetir. Porque um ano tem 50 semanas. 52 semanas. 50 nomes você levanta. Viu, Monstrão? certeza. Pelo menos um ano de emprego garantido. Vai se preparando aí, vai ser você enchendo o saco aí um monte. Então é isso. Caio, obrigado. Você que tá assistindo a gente. Aliás, quer falar mais uma coisa? Tá aberto aqui pra você. Você falou pelas redes sociais? Eu não... Assim, eu tenho e não tenho YouTube, né? O meu YouTube, Caio Sasaki, tem 1.500 inscritos que eu nunca entendi porque eu nunca produzi nada pra lá, mas... Eu tô hoje presente mais no Instagram, então onde você de fato me encontra. E aqui eu acho que o que era o meu YouTube antes era o YouTube do Portal do Trader, mas aos poucos eu tô trabalhando para desvincular um pouco mais a minha imagem do Portal do Trader pra empresa meio que ganhar uma vida mais... Você tá na capa do canal? Então, porque pra não ser isso, né, cara, assim, o Portal do Trader é o cara que sabe, não sou eu, pô, lá tá o Eduardo Becker, que é um puta cara foda. É verdade, a gente nem falou quem mais tá no portal hoje. Tem a Karina Pavan, que manja pra caramba da parte de PNL, essa parte emocional. Tem o Gabriel Fioravante, que é um cara que manja pra caramba de criptomoedas. Então, assim, eu não tenho a pretensão de querer dominar tudo. Então, eu fui chamando os melhores especialistas de cada área que eu conhecia e falei, cara, fui largando pra eles. Criarem material naquele determinado assunto. Acho que a gente é o único curso de trader, por exemplo, que tem material sobre fundamentos de commodities, com a Lígia Pimentel, que é da Agrifato, que manja pra caramba desse universo. Então, tem um time lá gigantesco. Tem o Chico. O Chico tem 42 anos de mercado. Ele começou em 78, na verdade, mas ele começou no 78? mercado... 78? Jesus. Só que ele falou assim não que nem pensava em nascer. o mercado de bolsa mesmo ele foi só em 80. Então ele tem 42 anos de mercado. Nossa. Então assim, é uma injustiça social o Portal do Trader só a minha imagem. Tem um time lá com, acho que até mais peso do que eu. O próprio Léo. O Léo é um dos professores. Pô, o Léo, os caras falam, você conhece alguém que vive só de mercado? Eu falei, cara, o Léo até 2018, de 2010 a 2018, ele era só trader. Nunca deu aula pra lugar nenhum. Era amigo meu, tipo, a gente saía, fazia churrasco, viajava e tal. Mas ele nunca vendeu o curso até então. Foi convidado uma vez ou outra pra dar uma palestra em alguma corretora, mas ele nunca se envolveu com o universo educacional. E aí ele sempre foi falar, pô, puta universo de pilantra, não sei o que e tal. Tem cara bom, mas, putz, a maioria é pilantra. E ele falou, cara, só aceitei o convite de vocês até hoje. Já tive outros, mas até hoje, assim, que ele sentiu mais à vontade foi o da gente. E aí, na época, ele também fundou a cervejaria. Então, assim... Esse é o melhor caminho. Ele começou a... Não, o escritório dele é mais legal de todos, já viu? Isso é uma boa. Você já viu o escritório dele? Nunca vi. O escritório dele é animal, porque é uma mesa, assim,
quando ele abre a câmera, né, fazer as transmissões, e atrás os tonéis de inox, assim, ó, vários tonéis. Tipo, o cenário do escritório dele é o mais legal. Dá pra abrir assim? Depois você me passa o contato do Chico, eu vou convidar ele pra vir pra cá, mas só vai vir se trouxer um lote de cerveja. Ah, ele traz com certeza. Bom, gente, pessoal, obrigado. também. Então, ó, sigam o Portal do Trader. Pra quem ainda não tem conta em uma corretora de investimentos, tá aqui de novo aparecendo o QR Code pra vocês. Também dá uma força pra gente. Vai lá, Trading Talks no Instagram, segue a gente lá também, a gente vai colocar os cortes de todos os programas lá, pra quem quiser assistir um trechinho, compartilhar com a galera, ajuda pra que esse projeto seja bem duradouro, certo? Obrigado, Fê, obrigado, Caio. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até semana que vem, um abraço.